Fala galera, Bodão na TV, voltando agora depois desse jogo da Libertadores aí entre São Paulo e Atlético Nacional para a gente fazer uma análise rápida, debater o que aconteceu de melhor e destrinchar um pouco o que foi esse jogo. Que final de jogo, né, cara? Decisão nos pênaltis, São Paulo classificado, próxima fase, quartas de final, aguarda agora a LDU ou Botafogo. Jogo que irá acontecer no Equador, jogo difícil do Botafogo. Mas vamos falar, cara, um pouco do que foi esse jogo, do que foi esse São Paulo Atlético Nacional, né? Um jogo que começou muito movimentado ali no começo do primeiro tempo. Vamos falar também do ambiente. Eu quero abrir logo falando do ambiente. Cara, que ambiente que o São Paulo criou. Torcida do São Paulo. Morumbi é uma coisa totalmente sem igual para mim no Brasil. Em relação a Libertadores, a conexão que tem a torcida do São Paulo com essa competição. Né? Como o clube como é que eu posso dizer, ele se comove com essa competição. A comoção, como é muito grande. Morumbi para mais de 57 mil pessoas hoje. O Crespo queria tanto passar essa situação, tanto passar por esse momento, né, noite de Libertadores no Morumbi, e hoje ele teve esse prazer, teve esse gostinho e com certeza sentiu, deve ter se impressionado. Morumbi para mais de 57 mil pessoas. E que ambiente. Mas assim, foi um ambiente que infelizmente não resultou tanto dentro de campo, né? São Paulo começou ali até bem, indo para cima, cria logo aquele lance lá naquele avanço lá, o Rodriguinho e o Cedric rola para trás, o Rodriguinho chega batendo, a bola resvala, sai, São Paulo perde uma chance ali clara de gol, com 3 minutos vem o gol, né? Um gol achado no escanteio, né? Gol achado, o Alan Franco resvala de cabeça, e o André bota ali para dentro, completando, meio que sendo puxado. Creio até que poderia ser que tivesse um VAR ali naquele lance, depois do que o jogador meio que puxa o André para dentro, acaba até ajudando o André a escorar a bola. E, velho, depois disso aí o São Paulo não teve mais aquela efetividade. Não é verdade? São Paulo não conseguiu mais ter aquela efetividade do que teve no começo do jogo. A melhor chance do jogo, pós-gol, é a chance do Morelos, aquele chute que ele bate no canto esquerdo do Rafael, que o Rafael afasta para escanteio. O Atlético Nacional empilha escanteios ali no segundo tempo, mas também sem nenhuma efetividade, né? Sem nenhum perigo real. São Paulo também tem um chute com o Marcos Antônio, tem aquele cruzamento do Luciano ou do Enzo, não me recordo agora, para o Cedric chegar cabeceando, mas não é nada também assim, de muito perigoso, né? A vantagem foi importante, né? Do jogo, o Tricolor seguiu controlando a posse de bola. No final do jogo, essa posse de bola ela fica mais um pouco com o Atlético Nacional. Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo, com certa intensidade, como eu disse aqui, de chances para ambos os lados, né? E mais ou menos aí foi isso, velho. O time colombiano pressionou ali nos minutos finais. Ele tentou dar um abafo, mas também sem nenhuma efetividade, né? Bola passando, escanteio, bola passando, Rafael socando, escanteio do lado direito, escanteio do lado esquerdo. E foi isso aí, mais ou menos, o que aconteceu no primeiro tempo. Cara, no segundo tempo, na minha opinião, o Atlético volta melhor, né? O Atlético, ele começa melhor, o São Paulo até que meio acanhado aqui, aqueles 20 primeiros minutos ali, o São Paulo acanhado, São Paulo sem conseguir sair jogando, e tem aquele pênalti bobo cometido pelo Enzo, né? Um pênalti bobo, na minha opinião, um pênalti que poderia ter sido evitado, né? Antes do pênalti do Enzo, tem aquele chutaço do Rinestrosa, que o Rafael espalma, defende em 2 tempos, na verdade, cai no pé do Morelli, e o Morelli não consegue empurrar para gol, velho. Que
que competência do Rafael já em fazer a defesa, mas também teve sorte naquele lance. Porque se ele tivesse bem posicionado ali, chegado inteiro na bola, eu acho que o São Paulo teria tomado o gol ali já. Vem o pênalti, né? Como eu disse, um pênalti para mim, não vou dizer que infantil, mas que poderia ter sido evitado ali por volta dos 70, do 69, 70 do segundo tempo. E logo após o pênalti, o Ferrares toma um cartão amarelo, após se envolver em uma confusão, e o Cardona, que já tinha amarelo, toma um vermelho. Aí daí o que é que acontece? Para mim o São Paulo aí, cara, os caras entraram na onda do Atlético Nacional. O Cardona passa mais de 3 minutos para sair dentro de campo. O Ospina passa o segundo tempo todo fazendo cera para bater um tiro de meta, para se jogar no chão, jogador caindo. E o São Paulo não soube ser malandro nessa questão. O Lucas entra ali, né, no lugar do Rodriguinho ali por volta dos 60 minutos antes do pênalti. Mas ainda é um Lucas que a gente tá vendo que tá voltando fisicamente. Ele tá começando, né? O tempo de bola a gente vê, né? O São Paulo, ele para mim fez certo. Eu teria colocado uns 5 minutos antes. Ele colocou com 15 minutos do segundo tempo, praticamente, o Lucas, né? No lugar do Rodriguinho, não mudou muita coisa. O Ferreirinha também entrou, deu mais velocidade, mas também não foi decisivo. Foi, na verdade, um jogo truncado no segundo tempo, né? O São Paulo ali, se tem um capricho maior, o Henrique Carmo entrou bem, o Henrique Carmo, que entrou faltando ali, acho que 3 minutos para o tempo normal, mais os 8 que teve de acréscimo, tentou fazer jogadas, fez logo uma jogada quando entrou pela esquerda, né? E tentou quebrar linhas e tudo mais. O time colombiano, para mim, como é de praxe o time colombiano, não sabe se defender. Ficou claro. Se o São Paulo tem um capricho melhor, tem uma paciência, e o São Paulo tem mais calma, eu acho que o São Paulo teria conseguido fazer o segundo gol, ainda no tempo normal. Mas não aconteceu. São Paulo nervoso, trocando passe, um lance do Lucas, de meter uma bola para o Enzo não entendeu. Depois o Enzo entra sozinho, Marcos Antônio toca a bola, ele entra sozinho, vai dar um passe para o Lucas, também ninguém entendeu. E o São Paulo nervoso para mim, depois que tomou o gol, né? São Paulo que não soube fazer do ambiente Morumbi é uma coisa a seu favor. O Atlético conseguiu cozinhar o jogo, né? Após a expulsão do Cardona. E foi mais ou menos isso, né? O segundo tempo ficou mais ou menos uma boa partida do Rinestrosa novamente, né? O primeiro e segundo tempo. Nada brilhante, mas é um cara que desgasta muito o seu marcador. O cara que toda hora tá puxando para a direita, toda hora tá pedindo bola, toda hora. O Morelos também informa, né, que na época de Santos, cara, não tinha condições. Aquele preparo dele, mas um cara forte, um cara que sabe dominar a bola, segurar o zagueiro, né? E foi isso aí, cara. O jogo se resumiu mais ou menos a isso. Rafael, para mim, melhor nome do São Paulo. Pênalti que o Morelos bateu. O Rafael foi na bola, diga-se de passagem, né? Foi na bola. E foi isso, cara. Vamos para os pênaltis, né? Rafael começa já se impondo. Creio que dos 5 pênaltis que foram batidos, só o pênalti que vai na trave do Atlético Nacional, que ele não vai no canto, certo? Em todos os outros ele foi no canto. Ele chegou na bola. No quarto pênalti, ele ainda chega a resvalar na bola. O Marcos Antônio perde o segundo pênalti, né? Dá aquele nervosismo ali na torcida. Mas no final das contas, o São Paulo classificou, né? Agora terá tempo para corrigir defeitos, melhorar acertos, dar minutagem a quem está precisando, que é o caso do Lucas, dar rodagem a meninos da base, que estão aí compondo elenco. Tá chegando agora o lateral da Chapecoense, o Mailton, está sendo contratado. O Rafael Tolói também chegou. Vai ter tempo de pegar ritmo, vai ter tempo de ter minutagem para poder entrar nesse time, que vai ser uma contratação importante pela lesão do Arboleda. São jogadores ali da mesma idade, praticamente. A Arboleda tem 33 e o Rafael Tolói tem 34. E é isso, cara. São Paulo classificado, São Paulo forte na Libertadores, né?
São Paulo que sabe jogar essa competição, sabe fazer o ambiente dessa competição a seu favor e agora aguarda seu adversário que sai de LDU e Botafogo. Então é isso, velho. Deixa teu comentário, curte o canal, compartilha o canal e tamo junto.